Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da Bravos, o canal do investidor da Brava. Vamos que vamos, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre petróleo. Petróleo no sentido mais puro da coisa. Vamos entender melhor o que é o petróleo, como é que ele se divide, por que uma coisa é importante, por que a outra é importante, da onde vem mais ou menos, o porquê da formação do preço. Eu quero chegar na questão do preço e aí depois falar um pouco sobre as nossas coisas aqui na Brava e por que a gente tem descontos mais altos ou mais baixos, por que a gente pode esperar um resultado legal, coisinhas assim, tá? A ideia então é começar do começo. Começando do começo a gente tem que entender o quê? O que é o petróleo leve e o que é o petróleo pesado. A definição de petróleo leve ou pesado foi lastreada numa tabela da American Petroleum Institute, ou seja, o Instituto Americano de Petróleo, que basicamente pegou a gravidade específica do petróleo, que é uma medida de densidade, grosseiramente falando, e balizou basicamente o que afunda, o que boia e o que evapora na água. Né? Então você tem o petróleo muito pesado, betuminoso e tudo mais, que afunda muito rápido, o outro que afunda menos, o outro que boia mais ou menos, o outro que boia bem e os outros que evaporam. Tá? Então a definição é essa. Mas isso tem uma característica muito importante, tá? Essa definição é importante. Todos os petróleos são importantes de uma forma ou de outra, porque eles têm funções e utilidades complementares. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas existem petróleos que são melhores e petróleos que são piores na visão mais, perdão, na visão mais leiga. Só que essa visão mais leiga às vezes se surpreende quando um petróleo pior acaba sendo mais caro do que um melhor. Isso a gente viu, por exemplo, na guerra, quando teve o início da guerra da Rússia, o petróleo, a Prio, por exemplo, vendeu petróleo com prêmio sobre o Brent por uma questão simples, estava faltando petróleo para substituir o Urals, que é o petróleo padrão da Rússia, que é um petróleo pesado, similar ao que a gente produz aqui. Então, ali deu jeito, ali deu uma graça. Às vezes sobra um, falta do outro, então a demanda vai se adequando. Mas sim, o petróleo mais pesado tende a perder um pouco de preço. Mas o que impacta muito mais é o quão doce ou azedo é o petróleo. Porque nesse caso não tem muito o que dividir. O petróleo doce é um petróleo que tem pouco enxofre, ele tem uma contaminação baixa de enxofre. Um petróleo azedo, sour, é um petróleo que tem muito de enxofre. E por que o enxofre é ruim? Porque o enxofre, todos os produtos refinados, eles têm um nível máximo de enxofre. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve uma série de medidas novas, digamos assim, nos últimos 5, 10 anos, para evoluir a qualidade do diesel, retirando a quantidade de enxofre em partículas por milhão que o diesel, a queima do diesel gerava. Por que isso? Porque o enxofre, quando queima, ele entra em contato com o oxigênio e ele cria uma série de óxidos de enxofre que são extremamente poluentes e, inclusive, causam o que a gente chama de chuva ácida, por exemplo. Então, tirar um enxofre é uma parte do processo. Quando você compra um petróleo que tem muito enxofre, você tem que fazer um tratamento para tirar o enxofre do petróleo. Isso agrega custo, agrega tempo, agrega um monte de coisa que é melhor você não comprar um petróleo com menos enxofre. Então tem essa divisãozinha simples. Se tem mais de X% de enxofre é azedo, se tem menos é doce. Doce é mais caro. E
por que o petróleo tem suas vantagens? Cada tipo de petróleo tem suas vantagens, né? O petróleo pesado ou leve raramente é destilado separadamente. Com muita frequência eles fazem uma mistura, porque eles vão botar na coluna de fracionamento um petróleo bruto que já foi pré-aquecido, e essa coluna tem um calor, ela é bem quente, e à medida que o petróleo evapora, ele se decompõe. O que se decompõe a 50 graus centígrados, o que evolui, o que volatiliza a 50 graus centígrados ou mais, ou menos, perdão, a gente tem os gases. E aí a gente tem butano, propano e mais uma meia dúzia de coisa. Na casa de 60, 70 graus centígrados, a gente tem gasolina. Na casa de 100 graus centígrados, a gente tem o nafta. O nafta ajuda, é o componente principal para a produção de todos os plásticos e outros subprodutos químicos do petróleo. Aí a gente depois tem o querosene já é mais pesado. Depois a gente tem o óleo diesel é ainda mais pesado, ou seja, a gente está cada vez mais descendo, aumentando o peso, né? Tá descendo na coluna, aumentando o peso. E basicamente, por que o peso aumenta? Porque o número da cadeia de carbono aumenta. Eu sou neurótico e nerd, não tem jeito. Então você tem mais coisas. Não? A cadeia, por exemplo, do metano SH4 é um C com 4H, ponto, acabou. Do diesel, salvo engano, você já está na casa do C16, para vocês terem uma ideia. E aí, à medida que você vai descendo, você vai tendo coisas também mais espessas. Até o momento, no final, que você chega no betume. Onde no betume você tem um bicho que é tão espesso que frequentemente é usado na composição de asfalto, né? Então, é muito interessante isso. E por que isso é importante? Porque você precisa fazer essa mistura, juntar os dois tipos de petróleo, porque senão você vai ter um petróleo que produz basicamente a parte curta, as cadeias leves, os gases, a gasolina, nafta, um pouco de querosene, mas você ficou com pouco óleo diesel, quase nada de lubrificante, nada de combustível. Então você usou um equipamento onde você só está aproveitando um pedaço daquilo. E em compensação, se você botar um bicho, um petróleo muito pesado, você vai ficar com pouco gás, pouca gasolina, pouca nafta e vai ficar com uma fração, com as frações mais pesadas, que isso também pode não te interessar, não deve te interessar, tá? Mas acontece, tá? Existem refinarias que são feitas especialmente para tipos de petróleo específicos, como a Clara Camarão, salvo engano tá? Tanto é que ela produz uma gama bem clara de produtos principais. Ela produz gasolina, nafta, ela produz mais ou menos, o grosso dela é o meio do quadrinho, até o óleo diesel e um pouco de óleo lubrificante, tá? É mais ou menos isso que eu tenho de informação. Mas, no geral, as grandes refinarias, elas produzem um pouco de tudo, e aí para fazer um pouco de tudo tem que importar. E aí isso causa inclusive desinformação, como aqui no Brasil durante muito tempo falando que não, a Petrobras é horrível, ela tem que importar petróleo, nossa refinaria foi mal feita porque ela tem que importar petróleo. Sim, nós importamos petróleo leve para fazer o blend e destilar o petróleo. Nos Estados Unidos, na Europa, é o contrário. Frequentemente eles compram petróleo pesado para fazer o blend também. Então, todo mundo precisa de tudo, tá? Isso é importante deixar claro. E aí a gente tem o WTI e o Brent, que a gente tem
como padrão, né? O WTI a gente olha para o petróleo americano, o Brent a gente olha para o petróleo europeu. Tradicionalmente o Brent tem um prêmio sobre o WTI, mas curiosamente o WTI tem uma especificação onde ele tem um grau API mais alto, salvo engano é 39, o Brent, salvo engano, é 37. O teor de enxofre do WTI também é muito baixo, o Brent é um pouquinho mais alto, mas ainda são considerados petróleos leves e doces. Né? Mas você não tem o custo do Atlântico, você não tem um monte de coisa. Né? Mas é interessante ver, né, isso. O Brent tradicionalmente opera com um prêmiozinho sobre o WTI. E aí a gente entra numa coisa muito interessante que eu queria discutir isso. Isso foi a inspiração do meu vídeo, na realidade. Vários lugares do mundo falam que a gente vai ter uma sobreoferta de petróleo. Né? E pode ser. A gente está com uma pequena sobreoferta de petróleo agora. Acontece, mas não é o fim do mundo. Tá? E quando a gente olha, a gente tem aí uma projeção de produção de 104 milhões de barris para o mundo e um consumo de 103 agora para esse segundo trimestre que acabou agora. Mas se a gente olhar para a produção no geral, a gente vê que o pessoal da OPEP, sim, eles cortaram a produção, sim, eles cortaram a produção, mas a capacidade efetiva de expansão deles eu boto em questionamento porque nos últimos aumentos eles falaram que iam fazer e fizeram bem menos. Tá? Teve uma que eles falaram que iam aumentar em 451 e fizeram 380. Outra era 100 e muita coisa, fizeram 140 ou coisa assim. Então, existe sempre um hiato. O único país que está seguindo a regra e está entregando é a Arábia Saudita. De resto, todo mundo está, em sua maioria, ou entregando minimamente a cota ou abortando a cota completamente. E aqui a gente tem a produção nos Estados Unidos. Né? A produção nos Estados Unidos hoje na casa de 14 milhões de barris por dia, ou seja, um pouco mais de 10% da produção mundial. E essa aqui é onde a gente tem os dados mais claros, mais públicos possíveis. Então eu vou usar isso aqui para falar com vocês sobre a questão do preço. Por quê? A gente tem mais ou menos aqui entre de petróleo e gás uns 15% da produção global de energia, tá? Só que o que acontece? À medida que o preço do petróleo vai lateralizando ou vai diminuindo, o número de sondas de petróleo, a gente chama de sonda, todo aquele equipamento que faz o furo do poço, tá? Não é. Você tem a plataforma, que é o que produz, você tem o cavalo, que é aquele negócio que a gente vê em filme que fica subindo e descendo, só que você tem o rig, que é a sonda, que é geralmente onde tem aquela torre que faz o buraco no chão, tá? E o que a gente vem observando é que o volume de sondas vem caindo semana a semana. Quando eu falo semana a semana, eu falo semana a semana claramente, porque a gente tem os dados da Baker Hughes, que é a maior empresa desse tipo de equipamento nos Estados Unidos, talvez do mundo, e a quantidade de sondas nos leva a crer, nos leva a precificar basicamente a produção futura. Por quê? Porque a gente tem uma correlação relativamente legal de
produção e quantidade de sondas. Caiu aqui, essa correlação quebrou, porque a gente teve uma série de... Nesse processo aqui, tá? Uma série de evoluções extremamente importantes com o fracking, com o fraturamento hidráulico, como eles chamam, né? Que é na parte do xisto, do shale, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles, mas no geral, à medida que isso aqui cai e se mantém baixo, a coisa começa a entornar, tá? Começa a entregar. E essa é a minha conta. E algumas contas de outras pessoas, mas a minha é que isso aqui continuando, isso aqui a gente vai chegar na casa de 13 milhões de barris no final do ano. São 500 mil barris a menos. Por que minha conta? Por que essa conta está valendo? Porque a gente tem que olhar da onde está vindo o petróleo, tá? Nos Estados Unidos. A gente tem Eagle Ford, o pessoal do Lower 48, que é do paralelo 48, e a gente tem Bacia Permiana. A Bacia Permiana basicamente é o noroeste do Texas, tá? E lá é onde tem as maiores produções, é onde tem a maior produção de petróleo, onde é um petróleo do xisto, shale oil, em maioria, tá? Eagle Ford também tem, mas Permian é muito maior. O problema disso é que quando você produz pelo fracking, o que é o fracking? A empresa vai, faz um furo, chega na região onde você tem o xisto. O xisto é um nome de um grupo de pedras, eu descobri isso, de minerais, que são porosas, só que ao invés do tipo de arenito e afins que a gente tem aqui num poço de petróleo normal, onde, digamos assim, as bolhas dentro da pedra são relativamente grandes e contínuas, uma se liga à outra, aqui no reservatório normal brasileiro, num reservatório de xisto as bolinhas dentro das pedras são bem pequenas e são isoladas. Então o que eles fazem? Eles fazem o furo, evoluem para a escavação horizontal, eles desceram numa linha reta, digamos assim, aí faz uma curva e deita a broca, faz um buraco até o meio do caminho e injeta água com polímeros numa pressão monstruosa. E o que faz isso? Quebra, fratura a rocha. E aí quando fratura a rocha, essas bolinhas se soltam da rocha e aí você tem ali gás e petróleo e óleo saindo. Tá? É por isso que ele chama isso de fraturamento hidráulico. Fracking. Então, você fratura a rocha e o petróleo e o gás saem de lá. E qual é a graça disso? Uma vez que você fez isso, a produção que você recebe no início é altíssima. Só que o problema disso é que no primeiro ano a produtividade de um poço tende a cair na casa de 50%. De 30% a 50%. Então você tem que toda hora estar fazendo poço novo e buscando formas de recuperação secundária, terciária e tudo mais para simplesmente se manter vivo. Qual é o grande problema? Se a gente parar de fazer poços novos, a chance de... O poço que começou ano passado é o que está dando gás até o meio desse ano. O cara que fez em junho do ano passado. Só que o cara de janeiro desse ano já vai estar começando a fraquejar em dezembro desse ano. Não sei se eu estou sendo claro.
mas a curva de produtividade dos campos começa a descer e cada vez mais de forma mais agressiva. Como a gente não está produzindo campos em volume o suficiente, produzindo poços no volume suficiente, existe uma chance razoável da gente ter uma queda na produção de petróleo americano. E por que a gente está tendo essa briga toda, essa questão de menos poços? Porque existe um nível de preços que é o mínimo para funcionar, tá? Então a gente tem uma média, aí vamos botar de $40 para fazer um 0 a 0. Eagle Ford, que é o que produz menos, mas é mais barato, mas Permian a gente está na casa de $40. A galera que não é shale é $45. Então isso é o 0 a 0 para funcionar, tá? Só que para cavar um poço novo e ele valer a pena, até eu ter que fechar ele, a gente está falando na casa de 63, 64, $65. Mas eu queria só bater uma coisa com vocês que é muito importante. Essas perguntas, esses preços foram dados por empresas que responderam às perguntas entre os dias 12 e 20 de março de 25. Março de 25. Por que isso é importante? Porque o tarifaço do Trump foi anunciado no dia 2 de abril. Ou seja, essas respostas são antes do tarifaço do Trump. Isso posto, é razoável que uma série de preços desses custos tenham aumentado. Então, se antes era 63, 64, pode ser que a gente esteja vendo um 0 a 0 já mais perto dos seus 68. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, o aço que eles usam para fazer os tubos, as brocas e tudo mais, subiu já subiu. E mais um monte de petroquímico que eles traziam da China também já subiu. E tem uma amálgama de coisas que são commodities internacionais que lá nos Estados Unidos agora, dados os preços de importação, o negócio acabou subindo também. Então o custo da galera já subiu. E o que não já subiu vai começar a subir agora em agosto. Então, quando a gente olha para o nosso preço do petróleo, existe um 0 a 0 para a galera investir em coisa nova e existe um 0 a 0 para a galera respirar. Só que a galera vai respirar até um ponto, vai parar de produzir coisa nova e a produção vai começar a declinar. Tá? Então, a gente consegue ficar com petróleo, o mundo consegue ficar com petróleo a $60 de uma forma ok durante muito pouco tempo. Meses. Com petróleo a 50, uma galera cruza os braços. Alguém falou que o petróleo é para 40. 40, basicamente a produção americana cruza os braços e não produz mais, porque não vale a pena, o cara perde dinheiro em produzir. É melhor não fazer. E esses preços que antigamente aconteciam, hoje não acontecem mais por uma questão básica, inflação. Tá? A gente teve uma expansão monetária gigante nos últimos quase 20 anos e o dinheiro perdeu valor. Tá? Então isso é muito importante entender, gente. O petróleo não tem um piso mercadológico de curto prazo, mas ele tem um piso de médio e longo prazo, que é o custo para produzir petróleo, ponto. Se ficar muito barato, ninguém produz, o pessoal fecha a torneira e vai faltar petróleo. A conta é rápida. Tá certo? Então vamos lá, agora vamos ver o que isso impacta a gente. A gente tem papa-terra.
Papa-Terra a gente tem um API de 15, ou seja, a gente sabe que é um petróleo pesado. A gente tem um teor de enxofre de 0,70. A gente sabe que ele é amargo. Então, o que a gente já sabe? E olha o que é uma coisa legal que eu falei. Fração de destilados leves, 6% só. Pesados, 16%. Médios 16% e pesados 77%. Ou seja, um petróleo que tem um grau API baixo produz mais das cadeias longas. Atlanta tem um API pior do que de Papa-Terra. Mas eu tenho um teor de enxofre bem menor. Então ele já está começando a ficar doce. Certo? Eu tenho menos nitrogênio, eu tenho 0,64 de nitrogênio em Papa-Terra e tenho 0,5 de nitrogênio em Atlanta. E aí o que isso acontece? O que isso causa? Isso causa uma coisa muito legal. Atlanta, junto com o Parque das Conchas, junto com o BC10, a gente vende como se fosse combustível, óleo combustível. Não óleo combustível de fato, um óleo combustível até mais pesado, que a gente chama de bunker. O bunker é o combustível do navio. Então, é um destilado, é um produto de valor agregado. Tá? Então, a gente vende o nosso petróleo cru como se fosse um produto de valor agregado. Tanto é que o bunker tem um prêmio sobre o Brent. E aí, quando a gente vende o petróleo de Atlanta, a gente vende com um prêmio sobre o Brent e desconta o frete. A gente paga o frete. Ou a gente deixa de cobrar o frete, dá o desconto equivalente, né? Então, o nosso petróleo de Atlanta tem sido vendido, ao que sei, e de BC10, de Parque das Conchas, num nível de preço muito próximo, diria que com um pequeno prêmio levemente acima do Brent nesse trimestre, tá certo? E eu achei também, porque eu reconheci algumas regiões, aqui esses dados eu peguei da ANP, aí tá tudo solto, eu peguei aqui a corrente do Rio Grande do Norte, tá uma mistura. Mas qual é o padrão lá? Olha o grau API, é sensivelmente mais alto. Teor de enxofre, levemente azedo, mais de nitrogênio baixo, acidez molezinha. Então você tem um petróleo que é legalzinho. Parece brincadeira, mas você tem um petróleo legalzinho. Que ele tem características boas, tá? E é por isso que fizeram a refinaria para refinar esse negócio. Lá no Rio Grande do Norte, que eu lembro aqui, que eu pego aqui de cabeça, Alto do Rodrigues é nosso, eu acho que tudo é nosso. Mas Canto do Amaro e Alto do Rodrigues são nossos com certeza. Tá? Eu acho que todos eles são nossos. Mas a ideia desse campo, dessa bacia, que é a bacia Potiguar, é o kit todo, né? Você botar na refinaria, é você fazer tratamento de gás, fazer tudo direitinho e agregar valor a mais. Então, quando a gente olha para a bacia Potiguar como um todo, a gente olha pensando num bicho que está vendendo para a gente, está produzindo e vendendo coisas a preço de mercado internacional, em maioria. Tá? Então, é como se a gente olhasse, a gente tem Atlanta, BC10 e Potiguar vendendo a basicamente preço internacional. Tá? Então, isso traz uma graça muito grande para a empresa. E é por isso que eu acho que a gente vai ter um desconto relativamente baixo nesse trimestre. No trimestre anterior, né, o que aconteceu? Além da gente ter uma carga de Papa-Terra, do petróleo de Papa-Terra ser mais fraco, é um petróleo pesado e azedo, a gente teve um pedaço da carga que tinha
sujeira. Não sei se era areia, o que era, mas era um petróleo que estava fora de especificação. Tá? E esse petróleo, por falta de especificação, foi vendido a preço de banana. Por ter sido vendido a preço de banana, o desconto em Papa-Terra foi muito grande. E em Atlanta, a gente vendeu só no final do trimestre, depois de um trimestre que começou com petróleo na casa de 80, terminou com 60 e pouco, a gente vendeu no final do trimestre com petróleo 60 e pouco. Nosso desconto ante a média foi horrível. Nesse trimestre que passou, a gente provavelmente teve um desconto bem camarada. Tá certo? Então essa é uma das razões pelas quais eu espero um resultado excelente. Beleza? Espero que eu tenha esclarecido as coisas. Se você gostou, dá aquele joinha, se inscreve se não for inscrito e mostre para seus amigos, por favor. Um abraço a todos.